Bom, pessoal, final de temporada de 2023, né? Futebol agora, Campeonato Brasileiro somente em março, mas tem esse período agora de especulações e muita gente saindo, né? Tem muita gente saindo dos seus clubes. O Bahia não é diferente. Nós vamos ter aí, por exemplo, vou só apresentar uma pequena lista, ainda vai ter mais. Mas uma pequena lista aí de pelo menos uns 7 jogadores, né, que deverão sair do Esquadrão de Aço. Tem contratos até o final desse ano de 2023, né? Então o Bahia vai, né, como se diz assim, se despedir de alguns jogadores. O Lucas Mugni, né, já tinha anunciado, né, que, não ele diretamente, mas até a esposa dele já se despedindo da Bahia. Tem contrato até o final do ano, né, até agora dezembro, tá fechando, né. Então, o Bahia tem 7 jogadores com contrato encerrando até 2023. Vamos ver quem são esses jogadores, tá? Bom, vamos também, outra notícia, dentro dessa saída de jogadores aí, por exemplo, Bahia não exerce a opção de compra e zagueiro retorna ao Corinthians. É o caso do Raul Gustavo, um bom zagueiro, né, que não teve uma temporada muito boa, teve lesões, 2 lesões, né, teve uma lesão muito grave, passou uns 6 meses, né, 4 meses, 6 meses sem jogar. Então, é um volante, inclusive, esquerdo, né, e que fez enquanto esteve no Bahia, né, fez alguns jogos interessantes, né, chegou a jogar até como volante também, o pai colocou ele até como volante, né. Então, essa é uma das notícias que está aqui no futebol baiano. E tem também já as especulações de quem poderá vir para o Bahia para esse ano 2024. Um deles é o Gustavo Scarpa, né? Já tem especulações aí, ó. O Bahia tem interesse na contratação do meio Gustavo Scarpa, não é só o Bahia não, mas o Bahia tem interesse em Gustavo Scarpa, que tem um contrato, acredito, até 2024, e não está no Brasil. O Bahia tem interesse nele e tem outros jogadores. O Bahia vai ter um investimento interessante aí, já especula-se que em torno de 300 milhões de grana para a contratações de jogadores. É claro, o Bahia não pode mais fazer o que fez, né? O Bahia, como se diz assim aqui no Nordeste, né, escapou fedendo, né, na Série A, escapou fedendo. Um elenco ruim, e por pouco não foi rebaixado, né? Teve lá seus méritos, mas teve muitos problemas, ok? Mas fecha-se o ano de 2023 já com especulações aí de quais jogadores poderão vir, tá? São essas as notícias que nós vamos tratar. Inscreva-se, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Eu sou o professor Nunes, esse é o seu canal, Arquibancada JNS Futebol, canal esse feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. Vamos lá, as notícias então, beleza? Vamos lá começar por essa aqui, olha só. Bahia tem 7 jogadores com contrato encerrando. Apenas Acevedo tem possibilidade de permanecer para a próxima temporada desses 7. Olha só. De cara aqui a gente já vê aqui, olha. Lucas Mugni, Raul Gustavo, né? De cara a gente já vê aqui Raul Gustavo, David Duarte e o Acevedo. Acredito que vai renovar contrato, né? Um bom jogador. Não se falou sobre a lesão dele, alguma coisa aí que ele saiu machucado, né? Nem se falou sobre isso, mas acredito que não vai ser uma lesão tão séria, né? Uma lesão tão séria. Então, após conseguir evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A, o Sport Clube Bahia começa a planejar a temporada de 2024 e precisará definir
o futuro dos jogadores em contrato encerrado, com contrato encerrado. 7 jogadores do elenco têm contrato até o final de 2023. São eles, os goleiros Danilo Fernandes, que é possível que o Danilo Fernandes fique, né? É um bom goleiro, né? Mas tem ainda o Adriel, que é um goleiro muito bom, que não jogou ainda, acredito que vai ter chance aí, principalmente no Campeonato Baiano, né? O Copa do Nordeste, coisa assim, pelo menos o Campeonato Baiano deve ter chances. O Adriel, que parece ser um ótimo goleiro, né? Um menino novo. E o Danilo Fernandes, que é um bom goleiro, não tem tido muita sorte quando joga, né? Tem sofrido lesões, mas é um cara que, principalmente, que, nossa, é um cara que dá muita força ao clube. É impressionante ver ele nos bastidores, né? E acredito que o Bahia tem interesse em manter o Danilo Fernandes, né? Até certo tempo eu pensei que não, mas tem interesse. Então temos Danilo Fernandes, Matheus Claus, eu acredito que esse vai cair fora, né? O Matheus Claus. Os zagueiros Raul Gustavo e David Duarte. O volante uruguaio Nicolas Acevedo, acredito que o Bahia vai ficar com o Acevedo. É bobeira se deixar, mesmo que fique para compor elenco, mas é um ótimo volante. O meia Lucas Mugni vai estar se despedindo mesmo do Bahia, né? Acho que já passou a fase do Lucas Mugni. E o atacante Vinícius Mingotti. Bom, o Vinícius Mingotti é um jogador de Série C, né? É um jogador de Série C, no máximo um jogador de Série B. Você vê, quando o Lucas Mugni foi, o Vinícius Mingotti foi adquirido pelo Bahia, foi naquela transição ali, Ricardo Goulart saiu, então faltava um dia para fechar a janela, e viram lá um cara que fez os gols lá na Série C, coisa assim. O Mingotti, ele é do Atlético Paranaense, mas estava emprestado, acredito, jogou no Mirassol, e depois estava não sei aonde mais. Mas é um jogador que com uma baixa qualidade, né? A gente está falando aqui de jogador, né? Não é da pessoa, não. A gente fala como jogador, tá? Então, desses jogadores, apenas Nicolas Acevedo tem possibilidade de permanecer para a próxima temporada, porém o esquadrão terá que exercer a opção de compra junto ao New York City dos Estados Unidos, o Acevedo. Mas olha só, o David Duarte, eu acho que vale a pena investir, mesmo que seja até para compor elenco. Não estou falando para ficar como titular, é um bom jogador também, né? Eu estou contando que no mínimo a metade do time para titular vai ser outro, sabe? Eu estou contando isso, ok? Bom, então o Uruguai foi adquirido pelo New York City em 2020 por 2,3 milhões de euros, no caso 12,6 milhões na época, junto ao Liverpool Montevideo do Uruguai. Recentemente, em entrevista, ele reiterou o desejo de permanecer em Salvador. Eu acho que vai permanecer. Danilo Fernandes, Matheus Claus e Lucas Mugni pertencem ao Bahia e fizeram parte do elenco que conquistou acesso no ano passado, porém quase não foram utilizados esse ano e não terão seus contratos renovados. Aí, acredito que sim, já foi esse tempo. Matheus Claus, Lucas Mugni. O Danilo Fernandes, eu diria também para compor elenco, né? Até porque o Danilo Fernandes, ele é um bom goleiro. Mas não tem tido sorte, tem um histórico de lesões muito grande. Então, aqui o jornal Futebol Baiano está cravando que ele não fica, né? Mas pode ser que ele fique até para compor elenco. O Vinícius Mingotti foi contratado por empréstimo. Deixa eu terminar aqui a leitura do Nel. Danilo Fernandes, Matheus Claus e Lucas Mugni pertencem ao Bahia e fizeram parte do elenco que conquistou acesso no ano passado. Porém, quase não foram utilizados esse ano e não terão seus contratos renovados. Lucas Mugni, inclusive, já fez uma postagem indicando sua despedida. Exatamente. Danilo teve seu contrato prorrogado para se recuperar da lesão que sofreu. Vinícius Mingotti foi contratado por empréstimo para discutir posição com o Everaldo, mas fez apenas 2 gols em 17 jogos. Ele pertence ao Atlético Paranaense e estava emprestado ao Operário do Paraná. Antes de chegar, o Operário, inclusive, subiu agora para a Série B, né?
Antes de chegar ao tricolor, o Raul Gustavo... bom, aí agora, desculpa, eu emendei aqui a leitura, né? Então, ele pertence ao Atlético Paranaense, está emprestado ao Operário antes de chegar ao tricolor. Raul Gustavo pertence ao Corinthians, enquanto o David Duarte veio do Fluminense, ambos por empréstimo com a opção de compra, mas não vingaram e também não devem permanecer. Mas o David Duarte fez um bom jogo, né? Mas, claro, o Bahia tem que pensar em grandes nomes, né? Eu acredito, eu tenho grande esperança, sabe? Eu acredito que o Cadu Santoro, se ele ficar, que eu acho que não deveria ficar, mas também acho que vai ficar, né? Que ele não faça essa lambança que ele fez na contratação, né? Que não faça essa lambança, que possa contratar jogadores de qualidade, com mais qualidade, né? Olha, dos jogadores que o Cadu Santoro trouxe, o Cauê Oliveira é o disparado melhor, não é? Foi um achado, um grande achado, uma mina de ouro, tá? O Cauê Oliveira. Mas aí você vai ter, olha só, Arthur Salles. Quem lembra de Arthur Salles? Nossa, uma vergonha. É um menino que, sinceramente, é um jogador fraquíssimo. Aí você tem tem um jogador aí que, inclusive, ele jogou ontem, ele jogou no último jogo contra o Atlético de Minas Gerais, que foi o Diego Rosa. O Diego Rosa parece, né, ser um bom, digamos assim, um jogador que dá para apostar ainda, mas não foi, ele foi pouquíssimo utilizado, na verdade, foi pouquíssimo utilizado e teve problemas, né, problemas pessoais também, né. Como jogador, acredito que é um jogador que vai cair fora também, acredito que sim. Olha, eu digo Rosa. Aí você tem o Raner Chaves, a grande decepção, o Raner Chaves, que veio, olha, o jogador mais caro do Bahia, e foi uma vergonha, perdeu posição para o menino da base, né? O menino da base, que agora eu estou com o Juan, né? E também para Matheus Bahia, certo? Então, aí você tem esse jogador, Cicinho, né? Um Cicinho também, você teve o Kaique, que foi um jogador que, quando estava despertando, teve aquela lesão no jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Aí tem o Kaique, seria um jogador bom também. Mas aí a maioria, certo? O Everaldo, por exemplo, é hora de se livrar do Everaldo. O máximo o Everaldo é para compor um elenco, assim, mas é hora de se livrar do Everaldo. Né? Mas o contrato dele não encerra agora, não. Estou falando de jogadores que o contrato não encerra agora, tá? Então, foram mais de 20 jogadores que o Cadu Santoro trouxe, e todos eles, como diz o Luiz Heitor, né? Bagres, grandes bagres para o Bahia, grandes bagres mesmo, certo? Então, que deu muito problema ao Bahia, certo? Então, só fica a ser ver o pessoal comentando. Fé foi o Dindim que foi com força, né? Na verdade, a história aí. Então, olha, o Bahia agora é o momento de se renovar, né? O momento de se renovar. Bom, vamos então a outra notícia. Olha só, exatamente, o Raul Gustavo está se despedindo do Bahia, porque o contrato dele termina agora, é emprestado pelo Corinthians, né? É um jogador bom, né? Mas ele ficaria também para compor elenco, considerando a necessidade do Bahia montar um time com mais qualidade, né? Mas o Bahia não vai exercer essa opção de compra. Então, fora dos planos para a temporada 2024, o zagueiro Raul Gustavo não permanece no Sport Clube Bahia. O defensor de 23 anos, menino novo, né? No entanto, segundo informação, 23 anos, pertence ao Corinthians, chegou por empréstimo e opção de compra. No entanto, segundo informações do GE. Globo, a diretoria tricolor já decidiu que não vai adquirir os direitos do atleta. Com isso, ele volta ao clube paulista e deve ser aproveitado por Mano Menezes em 2024. É um bom jogador,
né? O zagueiro não conseguiu se firmar pelo Bahia. Nos primeiros meses do ano foi bastante criticado pelas falhas. Em março sofreu uma lesão no joelho direito e teve de passar por cirurgia. Voltou aos gramados em julho, né? Então passou 3 meses, né? Quase 4 meses. Ao todo, ele participou de 18 jogos pelo Bahia, 7 deles pelo Campeonato Brasileiro. Raul Gustavo tem 90% dos direitos vinculados ao Corinthians, e os 10% pertencem ao atleta e a empresários. Natural de Pedro Leopoldo de Minas Gerais, Raul Gustavo Pereira Bicalho passou pelas divisões de base de Democrata, SL, União Luziense e FC Betinense, antes de deixar o futebol brasileiro para jogar no NK Lokomotiva da Croácia em 2019. No mesmo ano foi contratado pelo Corinthians, inicialmente para reforçar o time sub-20. O time adquiriu 90% dos direitos econômicos e assinou até o final de 2024. Em 2020 foi emprestado para a Inter de Limeira e também definiu o time sub-23 do Timão. Raul Gustavo começou a ganhar mais oportunidade na equipe principal do Corinthians em 2021, quando disputou 13 jogos e marcou 2 gols. Em 2022, o zagueiro teve boa rodagem, com 33 jogos, 4 gols e 2 assistências, mas acabou cometendo falhas em algumas partidas e perdendo espaço. No total, são 47 jogos e 6 gols pelo Clube Paulista, antes de ser emprestado ao Bahia. Então tá aí, é um jogador que o Bahia está se despedindo, né? É um jogador que o Bahia está se despedindo, beleza? E vamos então agora a especulação, já uma primeira especulação de jogadores que podem vir para o Bahia, tá? Isso é especulação, inclusive já está aqui. Essa especulação não é tão fraca assim, né? Tem um jornalista do UOL que cravou que o Gustavo Scarpa, né, está sendo pretendido pelo Bahia, e também tem outros times, acredito que o Atlético Mineiro também, né? O Bahia tem interesse na contratação do meia Gustavo Scarpa. O meia de 29 anos se transferiu para o futebol europeu após ser destacado pelo Palmeiras. Depois do alívio pela permanência na elite do futebol nacional, o Sport Clube Bahia iniciou a busca por reforço para a temporada 2024 e começam a surgir os primeiros nomes. Segundo informações do repórter Bruno Andrade, do portal UOL, o esquadrão entrou na briga para contratar o meia Gustavo Scarpa, que está atuando no Olympiacos da Grécia, emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra. Ele é do Nottingham Forest da Inglaterra e está na Grécia, está emprestado. O meia de 29 anos se transferiu para o futebol europeu após se destacar pelo Palmeiras, sendo eleito craque do Campeonato Brasileiro de 2022. Ele disputou 35 jogos na Série A do ano passado, com 7 gols e 13 assistências. O Bahia tem concorrência para contratar o jogador. Olha só, Atlético Mineiro e Internacional também estão de olho no atleta. O Galo, inclusive, já preparou uma proposta de 24 milhões. Só que o Bahia agora é o Bahia City, né? O Bahia está na briga e é provável que traga o jogador. É um bom nome. E você, o que é que acha? Natural de Campinas, São Paulo, Gustavo Henrique Furtado Scarpa foi revelado pelo Deportivo Brasil, chamando a atenção do Fluminense, que contratou o atleta em 2012, inicialmente para entregar a divisão de base. Olha só, porque tem essa história, né? Tem alguns jogadores de base que fazem bonito e terminam indo para o grupo principal, né? O time principal. Após empréstimo ao Red Bull Brasil em 2015, retornou ao Fluminense, ficando 3 temporadas até conseguir a rescisão na justiça para acertar com o Palmeiras. Scarpa ficou 5 temporadas no Palmeiras, mas seu grande destaque foi em 2022, quando disputou 59 jogos, com 13 gols e 16 assistências, sendo eleito craque do Brasileirão. No Verdão, conquistou 2 brasileiros, 2018 e 2022, 2 paulistas, 2020 e 2022, 2 Libertadores, 2020 e 2021, uma Copa do Brasil em 2020 e uma Recopa Sul-Americana em 2022. Olha só. Disputou 231 jogos pelo Palmeiras, com 42 gols marcados e 53 assistências. Assistência é praticamente gol, né? Seu contrato encerrou em dezembro de 2022 e ele decidiu deixar o clube paulista para atuar no Nottingham Forest,
da Inglaterra. Fez apenas 10 jogos e foi emprestado ao Olympiacos da Grécia, onde atuou 11 vezes, ok? Então, pessoal, é isso aí. Essa é uma das especulações. Nesse período, né? O que é bom nesse período, né, a gente que gosta de futebol, fica lá, nossa, vai ter jogo do Bahia, principalmente do nosso time agora, né? Mas o Bahia começa a jogar no campeonato baiano, dia 17 de janeiro, né? Contra o Jequié. E depois vai ter a Copa do Nordeste. E depois vem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, que o Bahia espero que faça bonito na Copa do Brasil. Esse ano de 2023, o Bahia até fez bonito, né? Chegou às quartas de final e por pouco não passou, né? Pelo Grêmio, que mais uma vez tirou o Bahia, né, da Copa do Brasil, certo? Mas agora é o seguinte, é o período das especulações, o mercado da bola, né, que deve abrir agora, acredito que agora, eu vou olhar aí a janela que tem, né, depois para a gente ver a janela de transferência, e já vai ficar agora, já começam as especulações nos bastidores, e o Bahia precisa montar um ótimo time. E olha, diante das falas do Rogério Ceni, deu para perceber, olha, o Rogério Ceni, ele para 2024 não vai estar de brincadeira, né? Vai montar uma equipe de qualidade. Ele deixou claro isso, e principalmente agradecendo aos torcedores, né? Agradecendo aos torcedores, agradecendo principalmente ao elenco também, que conquistou a permanência na Série A, mas deixou claro, que o Bahia vai passar por uma grande renovação e que ele vai participar desse processo de nomes, né, de contratações, não é isso? Bom, para fechar o vídeo, vou fazer a seguinte pergunta: quem você gostaria que viesse para o Bahia para 2024? Essa vai ser boa, né? Quem você gostaria, quem você acha que vem? Né? Será que o Gustavo Scarpa vai ver também? É um bom jogador, né? Bom, é isso aí. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades, e até o nosso próximo vídeo.